Se você só lê os livros mais famosinhos do TikTok, entra numa livraria grande e só vai direto na prateleira de livros mais lidos, é claro que você só tá lendo o que tá todo mundo lendo. Oi, meu nome é Bia e hoje a gente vai falar sobre homogeneização da leitura, representatividade e se diversidade cultural realmente importa na hora de escolher os seus livros. Já dizia Haruki Murakami que, se você só lê os livros que todo mundo está lendo, você só pode pensar o que todo mundo está pensando. É um pouco irônico que essa frase foi escrita em Norwegian Wood, do Haruki Murakami, que é um livro que quase todo mundo já leu. Mas, enfim, essa frase ilustra muito o que eu quero trazer. Se você lê o que está todo mundo lendo, você está meio condicionado a pensar da forma que todo mundo está pensando, a ter os mesmos pensamentos, a entender as mesmas referências, a ter os mesmos pontos de reflexão que os livros trazem, porque vocês estão todos lendo os mesmos livros. E eu me coloco nessa categoria, tá bom, gente? Eu também acho que a minha leitura podia ser muito mais diversa e podia ter muito mais representatividade do que ela tem. Bom, vamos começar falando sobre homogeneização da leitura. Homogeneização seria que nem uma massa de bolo quando a receita pede para ficar homogênea. Seria você misturar até ficar tudo igual. E quando a gente fala de homogeneização da cultura, David O'Connor traz uma definição muito interessante, que é o processo pelo qual as culturas locais são transformadas ou absorvidas por uma cultura externa dominante. Se a gente pensar no nosso mundo de hoje globalizado, enfim, que a gente tem conexões com várias pessoas de vários lugares do mundo, a gente consome muito conteúdo, por exemplo, muito dos Estados Unidos, e é isso que acontece numa homogeneização de uma cultura. Quando uma cultura externa dominante, que no caso dos dias de hoje em dia seria os Estados Unidos, isso começa a afetar muito a nossa vida e a nossa cultura. E isso, evidentemente, transparece também nas nossas leituras. Toda semana, a Veja publica a lista de livros mais vendidos daquela semana ou daquele período, e se você for consultar hoje mesmo, você vai ver que tem muitos livros de autores estadunidenses, muitos homens, muitas pessoas brancas e não tanta representatividade assim. Eu até vi um vídeo que um grupo de estudos de literatura contemporânea analisou 258 romances publicados por 3 grandes editoras entre os anos de 1990 e 2004. Nesse período, foi possível concluir que 93% dos autores publicados eram brancos. Eu não consegui achar uma estatística mais atualizada para falar para vocês se isso mudou. Eu gostaria de acreditar que sim, porque eu acho que sim, as pessoas têm valorizado mais a diversidade. 2004 foi 20 anos atrás, então eu acho que as coisas realmente mudaram, mas não sei se mudaram tanto assim. Eu fiquei pensando sobre a forma como a gente recebe indicações de livros. Hoje em dia, eu pelo menos vou muito no TikTok, vou no YouTube, vou no Instagram, vou talvez no Goodreads ou no Scoob, alguma coisa assim, para tentar achar novos livros. Mas como que a gente fazia antigamente? Provavelmente ir numa livraria, pedir indicação para um livreiro, pesquisar na internet, ver em alguma revista, no jornal, não sei como as pessoas viam. E eu até fiquei pensando como a gente consumia filmes antigamente. A gente ia em locadoras e perguntava para as pessoas, eu lembro de fazer isso, de perguntar para os funcionários, você tem uma indicação de filme assim, assim, assado? E hoje em dia acho que a gente usa muito a internet para isso. E é evidente que, assim como a pessoa da locadora, ou assim como a pessoa da livraria tem os seus próprios vieses e as suas próprias tendências, a internet também tem os seus vieses. E o conteúdo que você consome impacta muito a forma como você enxerga a literatura, evidentemente. Mas então, se a gente está falando que a literatura está homogeneizada porque as pessoas estão lendo os mesmos livros e consumindo os mesmos conteúdos, consequentemente, tendo uma visão de mundo parecida ou não explorando muitas vezes novas perspectivas, o que a gente tem que fazer para mudar isso? Eu acho que é nesse ponto que a diversidade entra. E a diversidade não só eu vou ler um livro só porque ele tem representatividade, mas a gente realmente valorizar novas perspectivas, a gente valorizar autores independentes, autores nacionais, autores que, não sei, estão escrevendo sobre coisas que talvez a gente não tenha conhecimento, pessoas de outros países, porque eu acho que se você só vai nessa lista, que eu falei, de livros mais lidos, de coisas mais vendidas, é óbvio que as editoras também possuem os seus vieses, é óbvio que a internet também possui o seu viés de divulgar livros que fazem parte, dessa cultura dominante. Ou seja, uma cultura branca, uma cultura machista, uma cultura racista, uma cultura dos mesmos 3 ou 4 países que não fogem muito do eixo
Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, talvez a gente não tenha dado muita valorização para isso. Então, gostaria de propor uma reflexão. Eu vi um artigo do Danilo Venticin que ele fala: quanto mais amplo e variada a formação cultural de um indivíduo, maior será o seu respeito às diferenças. Um país de leitores tem tudo para ser um país tolerante. Eu achei isso muito interessante porque, apesar de ser um pouco óbvio, talvez, de que as leituras expandem a nossa visão, essa questão de você trazer uma nova perspectiva que vai te tornar uma pessoa mais tolerante, uma pessoa mais empática, eu acho isso muito fundamental. E é por isso que eu gosto, uma das razões, né, pelas quais eu gosto tanto de ler. E aí eu queria trazer também uma frase da Rudine Sims Bishop. Ela diz aqui, e eu vou parafrasear, então eu vou fazer uma tradução livre da frase dela, é uma frase em inglês, mas ela traz um conceito muito interessante, que é o seguinte: livros às vezes são janelas, oferecendo uma visão de mundo que pode ser real ou imaginada, familiar ou estranha. Essas janelas também podem ser portas de correr de vidro, em que os leitores podem deslizar a porta e entrar livremente num mundo de imaginação e fazer parte daquilo que eles estão lendo, daquele mundo criado ou imaginado pelo autor. E quando a iluminação está certa, essa janela pode ser também um espelho. O que isso quer dizer? Livros podem ser espelhos, livros podem nos mostrar uma perspectiva que reflete a nossa própria experiência e nos traz uma sensação de representatividade, de que a nossa voz está sendo ouvida, de, poxa, eu não sou a única pessoa que passou por isso, outra pessoa também viveu algo parecido, ou um outro personagem também está passando por aquilo que eu passei, tem os mesmos traumas que eu. E quando a gente fala de representatividade cultural ou racial, eu acho que isso é uma pauta muito importante, até porque eu já vivi isso na pele. Eu lia muitos livros e sempre fui muito leitora, mas eu lembro que quando eu lia livros que tinham protagonistas mulheres amarelas, eu ficava muito feliz, eu ficava muito contente mesmo de ver uma voz que podia não ser a mesma experiência que a minha, mas era uma coisa parecida com aquilo que eu já tinha vivido, que eu já tinha experienciado, ou era só uma pessoa comum vivendo a vida dela, mas ela também era uma pessoa racializada. E eu lembro muito quando eu li Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, da Jenny Han, que é um YA, é um romance que eu li faz muito tempo. Mas eu lembro que quando eu li, quando o filme, né, lançou, que ganhou mais notoriedade também, eu lembro que eu me senti muito vista e muito identificada. E, caramba, existem pessoas que também são pessoas normais, mas também se parecem comigo. Também lembro quando eu assisti Crazy Rich Asians. E eu acho que essas experiências são realmente importantes para a gente entender a nossa identidade, entender as nossas questões. Então, imaginam a importância, né, de a gente ler desde criança, de a gente ter contato com experiências diversas que a leitura nos proporciona para nos identificarmos. Então, a leitura, né, como um espelho. Outro aspecto do livro seria a leitura como o livro, né, como uma janela. Então, uma janela para você abrir e ver outra visão de mundo, ver outra perspectiva. E eu acho que isso é muito valioso. Quando a gente lê um livro de um autor de outro país que a gente não fazia ideia da cultura, quando a gente lê um livro sobre uma pessoa que não faz parte do mesmo grupo étnico, racial, de uma pessoa que faz parte de uma outra religião, de uma pessoa que faz parte de outro, que tem outra sexualidade, enfim, que são várias perspectivas que nos podem ser acrescentadas por meio da visão de um autor. E aqui eu não estou falando só de ficção ou não ficção, eu estou falando de tudo. E a importância também de a gente abrir essa janela para expandir a nossa visão, para ver a perspectiva de outra pessoa. Eu acho isso muito valioso na leitura. E também eu acho que essa é uma das grandes belezas da leitura, da literatura, que uma pessoa pode escrever um livro e você vai ler e você vai receber ele de uma outra forma e você pode fazer a sua própria interpretação daquilo que você leu. Eu acho isso muito fantástico mesmo, muito interessante. E por fim, nós temos o livro como uma porta de correr de vidro. O que isso quer dizer? Ela fala glass sliding door, mas eu quis traduzir aqui como porta de correr de vidro, que acho que tem o mesmo significado. Então, ainda é um vidro, mas você pode deslizar e você pode entrar nesse mundo. Então, eu acho que nesse caso, principalmente falando de fantasias ou coisas que nos transportam para uma outra realidade, que nos fazem sentir parte daquele universo, que talvez nos tira um pouco da nossa própria realidade para viver uma realidade, para sair um pouco, uma forma de escapismo. Então, o livro como essa ferramenta também, de a gente poder se imergir numa história que não é nossa. E aqui eu trago também a importância de a gente ler
gêneros diversos. Então, a gente não ficar só preso numa ficção, numa não ficção, ou só ler romance, ou só ler fantasia. E eu não tô aqui falando que você precisa ler livros e gêneros que não te interessam. Muito pelo contrário, eu mesma não sou muito fã de ficção científica, por exemplo, mas eu acho que é importante, às vezes, a gente expandir a nossa visão e talvez expandir até para conhecer novas coisas e descobrir que, na verdade, a gente gosta dessas coisas diferentes. Então, quando a gente fala, né, dessa porta de correio, de você entrar num outro mundo, de uma leitura ser uma experiência imersiva também, de você poder explorar outras perspectivas e realidades e coisas que talvez não possam ser feitas na vida real. Então, eu achei muito interessante essa analogia, né, do livro como o espelho, ou seja, refletindo a sua própria experiência, do livro como uma janela para você poder ver a visão de outro e como uma porta de correr em que você abre, desliza e você entra em outra realidade. E agora eu queria falar um pouco sobre representatividade cultural versus pluralidade de narrativas. Eu comecei a pensar nisso porque eu vi uma frase do Ailton Krenak. O Ailton Krenak é um escritor fantástico, indígena, e gosto muito dos livros dele. E ele fala assim: quando alguém me lê no Japão, na Holanda ou na Noruega, eles não estão lendo representatividade. Eu acho que eles estão entrando em contato com outras visões de mundo, com literaturas plurais. Eu me interesso mais pela pluralidade de narrativas do que propriamente com a ideia de representatividade. Eu achei isso muito legal, porque realmente, se uma pessoa está lendo um livro do Ailton Krenak de outro país, que não conhece, talvez, o povo Krenak, não conhece quem é o Ailton Krenak, e está vendo ele falar sobre várias questões de filosofia e política da perspectiva, né, dele, isso não é exatamente só representatividade, isso também é uma pluralidade de narrativa. Então eu gosto muito quando ele fala de literaturas plurais, porque eu acho que se a gente só se prender na ideia de representatividade, a gente pode ler um livro de uma pessoa branca que tem um personagem negro. E aí pronto, a gente está lendo representatividade, será? Talvez sim, teoricamente, a gente está lendo um livro que tem representatividade. E isso, eu dei esse exemplo, né, mas poderia ser de várias outras coisas e pessoas escrevendo sobre perspectivas que não são as delas. Mas eu acho que é realmente mais interessante a gente se focar na pluralidade das narrativas. Para quem que a gente está dando voz? Que tipo de conteúdo a gente está consumindo? Esse conteúdo é um conteúdo homogeneizado? É um conteúdo que está todo mundo lendo? E não que você não possa ler um livro que é popular, longe de mim falar isso, mas eu acho que é muito interessante a gente prestar atenção nessa pluralidade de narrativas. Se existe essa pluralidade no nosso dia a dia, na nossa estante, e se a gente está consumindo conteúdo e livros e literatura e até book influencers, pessoas criadoras de conteúdo literário, se a gente está, quem a gente está seguindo, né? Quem que a gente está ouvindo as recomendações? Por que algumas recomendações são mais importantes do que outras? Por que a gente muitas vezes fica focado no... A gente se coloca numa caixinha daquilo que a gente pode ler ou não pode ler, ou que a gente gosta de ler ou não gosta de ler. Mas eu acho que quando a gente dá esse passo para uma tomada de consciência mesmo, para a gente prestar mais atenção para aquilo que a gente está lendo, para o conteúdo que a gente está consumindo, eu acho que isso abre muitas novas portas. E eu gosto muito disso. Eu acho que eu tenho conseguido, nos últimos tempos, ler literaturas mais plurais, ler perspectivas mais diversas, dar mais atenção a vozes marginalizadas ou pessoas que não tiveram oportunidade de contar a própria história. Eu mesma li recentemente O Simpatizante, que é um livro de um autor vietnamita que mora nos Estados Unidos, fugiu, né, do Vietnã no contexto da Guerra do Vietnã. E ele falou que ele escreveu esse livro, O Simpatizante, para dar uma perspectiva de uma pessoa vietnamita sobre a Guerra do Vietnã, e não uma visão estadunidense, que obviamente tem um viés muito grande político, enfim, sobre esse conflito, né? Então, eu acho que a literatura tem esse poder também de dar voz a pessoas que talvez nunca puderam contar a própria história ou a própria história do país ou do povo deles. E eu acho muito interessante quando a gente tem esse cuidado, né, na hora de a gente seguir pessoas, na hora de a gente comprar livros. Qual tem sido o nosso critério, né? Então, eu queria deixar aqui um desafio para você olhar um pouco para a sua estante com um olhar de autocrítica, não um olhar de... Não estou te reprimindo por nada, mas com um olhar de autocrítica, a gente pensar que tipo de livro a gente tem lido, que tipo de autor a gente tem consumido. A gente só está indo na prateleira de livros mais vendidos? A gente só coloca no TikTok livros famosos e livros bons? Será que a gente só está ouvindo as mesmas recomendações porque o nosso viés também está
enviesado. E também gostaria de propor a reflexão sobre os criadores de conteúdo literário. Se você está seguindo pessoas que fazem parte de um outro grupo étnico, têm uma outra sexualidade, têm uma outra visão de mundo, ou pessoas que você discorda, talvez, se você tem lido gêneros diferentes, se você só está preso na não ficção, ou se você só está preso na ficção, ou se você só lê um gênero, um subgênero, quando só tem uma trope específica. Não sei, talvez. Gostaria de propor essa reflexão para que a gente possa ter realmente uma literatura mais plural, com mais pluralidade de narrativas, com mais vozes podendo ser lidas, e que a gente possa heterogeneizar um pouquinho mais da literatura para a gente ter cada vez mais uma visão de mundo diferente. E eu acho que essa é a beleza da literatura, né? De a gente poder explorar novos mundos, explorar novos conceitos, novas formas de enxergar a vida, tudo isso com páginas de papel.